mais revoltante de toda essa história, né? Mas ele voltou dos Estados Unidos dizendo, olha, eu recebi o aval, depois correu, né? Eu falei com o presidente e o presidente, mentira, são os Estados Unidos, é de lá que eles recebem as ordens para dominar, para colocar o nosso país de quatro e para fazer o que bem entendem do nosso país, né? O que é profundamente lamentável sob todo ponto de vista, não por nossa causa, porque a gente já está, não vou dizer na capa da gaita, né? Mas nós já temos um belo de um caminho trilhado, mas eu penso nos netos, nos filhos, nos netos, que vão ter que conviver com isso aí, né? Então, vão ter que conviver com um país completamente de joelhos. E esse amigo que eu comentei, que eu estava, né, conversando com ele está morando já há algum tempo nos Estados Unidos, está de visita aqui, e ele me disse que lá a situação não é nada boa, não. Estou falando do povão. Não estou falando dos pontos turísticos, porque cada vez que tu fala nos Estados Unidos, a pessoa diz, então vai lá e vê a realidade, como é que é. A realidade de um ponto turístico é bem diferente do cantão, né? Do fundão. Dizem que lá tem 50 milhões de pessoas passando fome. E não tem serviço de saúde, que é talvez a maior tragédia dos norte-americanos é a questão do serviço de saúde, que não tem nada parecido com o SUS, coisa nenhuma. E também tudo é pago, então os alunos terminam as faculdades devendo a vida inteira pela frente, né? Todos eles são devedores. Então, mas é um outro assunto, a gente um dia desses, com a pessoa que se dispuser a conversar sobre o assunto, aí a gente conversa e troca umas ideias aqui que realmente penso que a gente tem que saber um pouquinho, né? A respeito do que se passa lá, afinal de contas, muita gente diz que é o Eldorado, é a melhor coisa do mundo e tal, então é bom saber. Mas eu queria chamar a atenção, porque nós estamos num ano eleitoral. Por incrível que possa parecer, não está parecendo que é, porque acho que só vão começar mesmo a se mexer depois do carnaval, né? E eu não sei quando é que é o carnaval, mas é bem no final já de fevereiro, início de março, né? Mas nós estamos num ano eleitoral. E saiu uma matéria no Comunique-se Portal, que eu entendo como sendo uma matéria com a qual as lideranças de esquerda deveriam sentar, fechar a cortina, fechar a porta, a janela e discutir esse assunto até chegarem a uma conclusão. Porque aqui nós temos o nosso tendão de Aquiles rompido, tá? Essa matéria diz o seguinte: segundo o Atlas da Notícia, rádio é o meio de comunicação mais presente no Brasil. Isso é do final do ano passado, lá do dia 23 de dezembro de 2019. O rádio é o meio de comunicação que se faz mais presente no Brasil. Esse dado foi obtido por meio do Atlas de Notícia, levantamento realizado pelo Projor, em parceria com a Abrage, Intercom e 22 escolas de jornalismo com apoio do Facebook. Chega em sua terceira edição. Os resultados apontam um fenômeno marcado pela conjunção do fechamento de veículos impressos, os jornais estão fechando, né? Estão indo para o meio digital. O aumento, e aqui vem a parte que eu considero a parte mais grave de tudo isso que a gente está vivendo hoje no país, porque nós vivemos numa bolha. Não é nenhuma bolha causada pela Rádio Web Manaus. É que a esquerda vive numa bolha. Se nós pegarmos as audiências de todos os portais, de todos os blogs, de tudo que nós temos de esquerda no Brasil, nós não chegamos nem a
talvez 30%, 40% da audiência da grande mídia, especialmente TV Globo, SBT, Rádio Globo e as grandes rádios, né? Não nem se encosta nisso aí. Além dos dados que possibilitam uma avaliação do estado do jornalismo local no Brasil, a edição deste ano inclui também a publicação de uma API. Trata-se de um recurso muito utilizado por empresas de tecnologia, mas ainda pouco implementado dentro do segmento jornalístico. Esta ferramenta permitirá a implantação de aplicações, automatizações de análise, etc, etc, etc. Bom, mas aí a notícia, que eu acho que é muito importante, né? Foram mapeados 13.732 veículos em todas as regiões do país. O segmento mais expressivo é o rádio, que corresponde a 35,5% do total. Em seguida veio o impresso, 29% total, online, 25%, de televisão, 9,8%. Essa predominância do rádio está atrelada a outro dado do Atlas. Dentre os 331 veículos jornalísticos fechados nos últimos meses, 60% eram impressos. Cerca de 62% dos municípios brasileiros não têm. Olha só que dado estarrecedor. Cerca de 62% dos municípios brasileiros não têm a presença de nenhum veículo jornalístico. Outros 19,2% são considerados quase desertos, onde existem até 2 veículos. E essas regiões abrigam aproximadamente 1/3 da população brasileira. Dá para, assim, é visível porque que no fundão nós estamos perdendo de lavada para qualquer tipo de coisa que chegue nas mãos dessas pessoas, porque elas estão em meio a um deserto de informações, a um deserto de notícias, nas mãos dos pastores, nas mãos dos veículos de comunicação de massa, aonde só aparece tragédia, filmezinho, novelinha, etc. e tal, e a opinião, claro, do apresentador, né? Então nós temos, olha só, 62% dos municípios brasileiros não têm a presença de nenhum veículo jornalístico. Se isso não é motivo, e a gente sabendo, né, tem uma notícia hoje também dando conta de que em menos de 10 anos os evangélicos vão passar, em menos de 10 anos, os evangélicos vão passar em número os católicos. Acho que já passaram. É que muita gente diz que é católica, mas não frequenta a igreja, né? Não frequenta, sabe? Então, eu só estou querendo aqui pegar a notícia que eu tinha separado, mas vão superar os católicos, né? Vamos ver se eu acho aqui, ó. Católicos serão ultrapassados por evangélicos até 2040, o Papa Francisco visita hoje, blá, 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 10 anos depois, não, é menos aqui, ó, aqui, 22 horas atrás, peguei mais jovem a notícia, 4 horas atrás. Evangélicos podem superar católicos no Brasil em 10 anos. E em algumas regiões, com certeza absoluta, já superaram, né? Porque esses evangélicos, eles prometem para as pessoas cura de doenças e que as pessoas vão enricar, né? Que as pessoas vão ficar ricas. Uma coisa que a pessoa pode até querer, desejar e fazer sozinha, não precisa do pastor.
existem técnicas, existem maneiras que as pessoas podem desenvolver um poder pessoal e tal, que está disponível para qualquer pessoa, e a própria oração do Moisés, né, que hoje, Isaías, aliás, não é Moisés, do Isaías, que está fazendo assim a cabeça de muita gente, mostra que o ser humano individualmente tem essa capacidade. Mas aí é outro papinho, outra história e tal, né? O que eu quero falar aqui é justamente isso. Segundo as últimas informações, essa notícia tem 4 horas, Rio de Janeiro, quando se diz uma carola que virou crente, a ambulante Maria Aparecida dos Santos não deixa de ser uma boa metáfora sobre o Brasil. Como essa estiete de João Paulo II, na definição da própria, que há 15 anos migrou para a Assembleia de Deus, o país vive há 3 décadas uma transição religiosa que poderá em 12 anos destronar o catolicismo, as tais carolas como a maior fé nacional. Os cultos, né, aos evangélicos, os cultos evangélicos estão fazendo, com certeza absoluta, a cabeça de milhares, milhões de brasileiros, exatamente por causa disso, né? Por essa possibilidade de fé, de cura, e a possibilidade de alcançar os benefícios financeiros. E, de fato, alguns deles até chegam a alcançar mesmo. O censo foi feito nos dias 5 e 6 de dezembro do ano passado, em cerca de 176 municípios de todo o país. O Datafolha aponta ainda que a maior parte dos evangélicos brasileiros são mulheres, 58%, e se declaram pretos ou pardos, 59%, 69%. Além disso, a região norte apresenta a maior concentração de crentes, como se autodenominam, representando já 40% da população. Daí eu vi que o Lula está sugerindo que o PT faça uma espécie assim de núcleos evangélicos em todos os municípios. Aí vocês acreditam que tem gente criticando o Lula e que até tem uma mentira que está rolando nas redes sociais dizendo que o Lula vai se transformar num grande pastor e que quer abrir uma igreja maior que a igreja como é o nome dele? Do Edir Macedo. E aí mostram, inclusive, o templo que o Lula quer fazer. Então já estão desmentindo aí essas empresas de comunicação que fazem desmentidos, boataria e tal, estão desmentindo justamente porque não tem nada a ver, né? Agora, diante dos fatos, mais uma vez o Lula tem razão. Não há outra coisa a ser dita a não ser que o Lula tem razão. É preciso que a gente não a gente, eu, tu e tal, que nós não fazemos parte de nenhuma liderança política. Mas a esquerda vai ter que se render a essa realidade. Infelizmente, a meu juízo, claro, né, considerando que essas vertentes religiosas elas são extremamente pragmáticas e ideológicas, e existe uma determinação do próprio Edir Macedo, ele tem um projeto de poder, ele quer chegar à presidência da República, talvez não ele, corpo físico dele, mas alguém ligado a ele, sob o comando dele, chegar até a presidência da República. Ele tem um livro que ele lançou, não me lembro qual é o ano, mas acho que é 2006, por aí, onde ele diz exatamente isso. Existe um projeto, e o projeto é esse, de chegar à liderança política máxima e chegar a fazer a presidência da República, né? Então, o Lula pediu que o PT instaurasse núcleos de evangélicos progressistas, ligados ou não ao partido, em todos os 27 estados do país. Agora, a direção do partido fará um novo encontro, que deve ocorrer em março, em São Paulo, com todos esses núcleos que já foram criados.
E ele está enfrentando, para variar, né, os muito intelectualoides, obviamente, que são contra, né, que não percebem que é uma necessidade, eu diria, antropológica.